Iniciando a gravação. Boa noite para todos. Hoje nós temos duas sessões da nossa disciplina. Nós vamos falar sobre a sessão 3.2 da unidade 3 e a sessão 3.3 da unidade 3. Então, a sessão 3.2, de acordo com o plano de ensino, fala das pessoas jurídicas. E a 3.3 fala da classificação das pessoas jurídicas e a desconsideração das pessoas jurídicas. Então, nós vamos procurar, nesta aula, falar sobre essas duas sessões, de acordo com o nosso plano de ensino, de acordo com o conteúdo programático. Tá? Então, vamos iniciar. Mas antes de nós iniciarmos propriamente a matéria, nós devemos falar sobre o próximo trabalho. Então, o próximo trabalho é de análise de acórdão. Eu já havia falado para vocês. E vocês deverão entregar análise de acórdão até o dia 28 deste mês. Então, nós temos, e vocês têm também, todos aqueles itens de análise do acórdão. Eu havia dado para vocês um exemplo de acórdão. Vocês devem já ter pesquisado. E, de acordo com os grupos aqui, né, nós temos aí 4 grupos, e cada grupo vai analisar um acórdão apenas. Então, temos a Ellen, Lana, Paula e Jussiara, desculpe. Temos o grupo do Jefferson, Cláudio, Yara, Jamile. Temos o grupo da Laís, da Renata, Fernando Henrique, Aparecida, Carlos Alberto e Fernando Guarini. E o quarto grupo, Hieron, David, Leandro e Lucas. Então, esse próximo trabalho refere-se à análise de acórdão. Se vocês tiverem alguma dúvida... Oi. Pode falar. O acórdão, nós que escolhemos qual nós vamos analisar? Isto, exatamente. Vocês escolhem o acórdão na íntegra, né? O acórdão tem que ser na íntegra, porque ele precisa ter a decisão, né? Primeiro, propriamente o acórdão, né? Quando fala acórdão, terceira Câmara, direito privado, tal, em proferir a seguinte decisão. Né? Tem que haver também todos os dados, né? Tipo de recurso, comarca, apelantes, apelados, se for apelação. Se for agravo, é outra coisa. Mas, de todo jeito, tem que ter as partes e também tem que ter ementa, tem que ter um relatório, tem que ter o relato o que seria o voto, né? Chamado voto. Mas é o relato do relator, né? Ele que vai argumentar, né? Como se fosse uma sentença de primeiro grau. Mas como é de segundo grau, é relatoria. Então, tem um relator que profere, né, toda essa argumentação e, finalmente, ele decide, como se fosse uma sentença mesmo. E vocês também deverão extrair desse relato, doutrina, se tiver, qual doutrina ou quais doutrinas, os antecedentes jurisprudenciais, as emendas que eles colocaram também no seu relato, né? O relator colocou no seu relato, e também a legislação que ele usou, né? E a fonte, de onde você extraiu este acórdão. Então, essa análise tem que ser item por item. Ok? Item por item.
e tendo dúvida no decorrer, né, desse tempo todo, né, vocês, então, me enviem por WhatsApp. Eu já dei para vocês o telefone, né, do WhatsApp, certo? Você já sabe, né? Já sabe qual é. Pergunta para a Renata, que ela está sabendo. E vocês podem, tendo dúvida, podem me mandar, tá? Me mandar, então, por WhatsApp a dúvida. Mas o importante é que vocês já tenham começado, já tenham em mãos o acórdão, né? Isso que é importante. E daí é só analisar item por item, né? De acordo com aqueles itens que eu dei para vocês, tá? Então, cada grupo vai fazer um acórdão, tá? Uma análise do acórdão. Professor, Pois não. Pode falar. tem alguns alunos que são novos. Eles podem entrar nos grupos? Eles podem entrar, mas, por exemplo, o grupo da Laís, Renata, Fernando, né, Henrique, Aparecida, Carlos Alberto, Fernando Guarini, já tem um número suficiente. Então, teriam que entrar em outros grupos que têm um número menor. Tá? Tudo bem. Tá ok? Tudo bem, então. Bom, dito isso, até o dia 28, hein, gente? Vai valer 1000 pontos. Ok? Então, vamos partir agora para a nossa matéria, propriamente dita. Das pessoas jurídicas. O que seria uma pessoa jurídica? Né? Porque nós temos a pessoa física. Mas e a pessoa jurídica? É diferente. Então, o que seria uma pessoa jurídica? Se vocês leram o livro único, né, Direito Civil, Pessoas e Bens, vocês já estão sabendo. Mas vamos repetir. É um grupamento de pessoas naturais, né, ou físicas, e um capital. Né? Então, um grupamento de pessoas e mais um capital para um fim comum, tornando-se sujeita, esta pessoa jurídica, sujeita a direitos e obrigações em seu nome, no nome da pessoa jurídica, não no nome dos sócios dessa pessoa jurídica. E o Código Civil, né, o nosso Código Civil, prevê que a pessoa jurídica ela pode ser de direito público e de direito privado. De direito público interno e de direito público externo, que depois nós vamos ver, né? E de direito privado. Tudo isso, né, em relação às pessoas jurídicas, direito público, direito privado, tudo isso está nas disposições legais do Código Civil, artigos 40 a 69 do Código Civil. Agora, falando da pessoa jurídica, é uma organização de pessoas, né, e bens que atribui personalidade ao grupo, que passa a ser titular de direitos e obrigações. Então, quem vai ter direitos e obrigações? A pessoa jurídica. Tá? É a pessoa jurídica independente da pessoa dos sócios, tá? Independente, ela torna-se uma pessoa, por isso chamada pessoa jurídica. Vai ser titular de direitos, ela vai ter direitos e vai ter obrigações também, como se fosse uma pessoa física, mas não é, é uma pessoa jurídica. Tá? Depois nós vamos ver que é uma sociedade, por exemplo, é uma pessoa jurídica. Ok? Então, ela vai ter uma personalidade própria. Ela vai ser uma pessoa, né? Vai ser uma pessoa. Vai ter uma personalidade própria. Diversa dos seus sócios, diversa dos seus componentes. Quer dizer, cada componente é um sócio, independentemente da pessoa jurídica.
Eles compõem a pessoa jurídica, mas não é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a parte. Ok? Então, o Gonçalves, né, o Carlos Roberto Gonçalves, ele, na página 134, deixa eu ver aqui, 134, logo abaixo, né, ele começa a falar sobre a pessoa jurídica, né? Inclusive a principal característica das pessoas jurídicas. Então, ele diz o seguinte: a principal característica da pessoa jurídica é a de que atuam na vida jurídica com personalidade diversa dos indivíduos, da pessoa, ou da personalidade, dos indivíduos que as compõem, né, que compõem as pessoas jurídicas. A nota distintiva, ela repousa, conforme ele, pois na distinção entre seu patrimônio e o de seus instituidores. Então, o patrimônio da pessoa jurídica é um. O patrimônio de cada sócio é outro. Então, cada sócio tem o seu patrimônio particular. A pessoa jurídica tem o próprio patrimônio, né? Não se confundindo a condição jurídica autonomamente conferida àquela entidade, com a de seus criadores. Seus criadores são os sócios, né, que se agruparam e formaram uma pessoa jurídica. Em vista disso, não podem, em regra, ser penhorados bens dos sócios, em regra, por dívida da sociedade. A sociedade pode ter dívida, assume obrigações e pode ter dívida. Ela também pode ter crédito, a sociedade, independentemente dos sócios, ou de cada sócio. Várias teorias surgiram, né? Várias teorias. Teorias são doutrinas, né? São raciocínios, argumentações sobre pessoa jurídica. Então, nós temos várias teorias. Então, nós vamos ler aqui no livro quais são essas teorias. Depois nós vamos explicar cada uma delas. Então, temos aí teoria negativista, né, chamada teoria negativista. Temos teoria afirmativista, né, e essa teoria afirmativista, ela subdivide-se em teoria afirmativista da ficção, que é uma teoria da ficção. E também outra afirmativista, teoria da realidade. Então, a teoria da afirmativista divide-se também em teoria da ficção e teoria da realidade. Agora, a teoria da ficção também se divide. Tem dois tipos. Teoria da ficção tem a teoria da ficção legal e a teoria da ficção doutrinária. E a teoria da realidade subdivide-se também em teoria da realidade objetiva, da realidade jurídica e da realidade técnica, né? Então, nós vamos ver cada uma dessas teorias, o que significa, né? Cada uma delas. Então, temos teoria negativista. Por quê? Chama-se teoria negativista. Porque os negativistas, né, aqueles que são dessa teoria, são a favor dessa teoria, eles negam, né, a existência das pessoas jurídicas. Eles não aceitam, né, que um grupo de pessoas possa ter personalidade própria, né? Uma pessoa jurídica, para eles, não pode ter personalidade própria.
certo? Então, eles negam essa personalidade das pessoas jurídicas, como independente, na pessoa jurídica independente. Por isso que eles são chamados de negativistas. É uma teoria negativista. Agora, a teoria afirmativista, né, os teóricos afirmativistas, eles já explicam o fato pela qual um grupo de indivíduos passa a compor um corpo, né? Eles passam a compor um corpo próprio, reconhecido pelo Estado, através de seus atos constitutivos. Atos constitutivos é, por exemplo, contrato, né? Por um contrato, né? Por um estatuto. Isso é ato constitutivo. Então, dessa teoria afirmativista, né, existem dois tipos. Existe a teoria da ficção, é afirmativista, né, denominada teoria da ficção, e a outra afirmativista, denominada teoria da realidade. Agora, a teoria da ficção, que é afirmativista, subdivide-se também em ficção legal e ficção doutrinária. Ficção legal considera a pessoa jurídica uma criação, né, artificial, certo? Quem que criou? A lei. Por isso, ficção legal, né? Considera a pessoa jurídica uma criação artificial da lei para o exercício de direitos patrimoniais, né? Seria uma abstração, né, feita, certo? Nessa criação. Então, uma criação também abstrata, né? Artificial, abstrata. Mas foi criado pela lei. Por isso, teoria da ficção legal, né? A doutrinária já considera em sua existência, né, a pessoa jurídica em sua existência, como um ente intelectual, quer dizer, por raciocínio, né, por argumentação, né? Então, por isso, um ente intelectual. Então, foi elaborado, né, um corpo, né, que se denominou pessoa jurídica, ok? De acordo com a autora, né, hoje, a teoria da ficção não é mais aceita, tá? Pelo fato de que o próprio Estado também é uma pessoa jurídica. Não podemos considerá-lo como mera abstração. Não se considera o Estado como mera abstração. Certo? Mas como uma realidade. E vem depois a teoria da realidade, né, que também é afirmativista. A teoria da realidade, certo? É também afirmativista. E a teoria da realidade enaltece a pessoa jurídica como sendo uma realidade viva, né, com existência própria, para além dos indivíduos que a compõem. Tá ok? Então, a realidade faz com que a pessoa jurídica, né, esse é o pensamento da teoria da realidade. A pessoa jurídica é uma realidade viva, tá? Tem existência própria, né, para além dos indivíduos que a compõem, que são sócios, né, além dos sócios. E a teoria da realidade objetiva, né, que é outra teoria afirmativa também, diz que a pessoa jurídica é uma realidade sociológica, né? Tem a ver com a sociedade, nasce das próprias relações sociais, né, que dão vida a essa organização, nasce das forças sociais que dão vida à organização, que é distinta também das pessoas que dela fazem parte, mas é uma visão mais sociológica, não tão jurídica.
E a teoria da realidade jurídica. A teoria da realidade jurídica enfatiza a feição também sociológica, que vem das forças sociais, mas não parte da análise da vontade humana, e sim das relações sociais, que a personificam, né? Que faz com que ela seja pessoa jurídica, pelo serviço ou ofício que oferecem. Então, pelo fato, né, das atividades dessa pessoa jurídica, como realidade sociológica, né? Então, se tem aí, né, uma teoria afirmativa, mas dentro dessa realidade que torna-se jurídica. Agora, temos uma outra, né, que é mais atual, inclusive, que é afirmativista, mas ela se denomina teoria da realidade técnica, né? Entende-se que a personificação da pessoa jurídica, quer dizer, personificação seria tornar-se pessoa, né? Então, a pessoa jurídica torna-se pessoa, né? Mas através de um recurso de ordem técnica. Então, a personalidade é um atributo que é reconhecido pelo Estado, certo? Reconhecido pelo Estado por quê? Porque vai observar as regras jurídicas, né? São regras técnicas. Regras jurídicas são regras técnicas para que ela possa existir, para que a pessoa jurídica possa existir. Então, observando-se as regras, né? As regras jurídicas, que são regras técnicas, então ela se torna, então, né, uma pessoa jurídica com vida, tá? Ela torna-se existente, mas por esse fato, né? Por esse fato, pelo reconhecimento do Estado, né? Por que o Estado reconhece? Porque ela observa, né, as regras determinadas pelo mesmo Estado. Então, as regras que nós temos, por exemplo, né, na legislação. Então, por isso que a teoria da realidade técnica, ela, além de ser mais recente, é a mais aceita hoje, né? Aqui nós temos na página 136 do livro um texto do Carlos Roberto Gonçalves, que diz o seguinte: apesar da crítica que se faz à teoria da realidade técnica, que acabamos de falar, de ser positivista por quê? Porque veio com a legislação, né? A legislação posta pelo legislador, certo? Por isso, positivista. E assim, desvinculada de pressupostos materiais. E aqui melhor explica o fenômeno pelo qual um grupo de pessoas com objetivos comuns pode ter personalidade própria, que não se confunde com a de cada um de seus membros. E, portanto, é a que melhor segurança oferece. É a teoria adotada pelo direito brasileiro, né? Por quê? Segurança jurídica. Né? Por que segurança jurídica? Porque ela se submete às regras da legislação. Ok? Independentemente das relações sociais, das forças sociais, né? Do aspecto sociológico. Então, nós temos aí os elementos, né, importantes das teorias. Ok? Agora, os requisitos para a constituição da pessoa jurídica. Quais são os requisitos para a constituição da pessoa jurídica? Na página 136 do livro, tem aqui os requisitos, depois nós vamos falar de cada um, né? Temos aqui os requisitos.
Temos a vontade, né? A vontade humana, a vontade criadora, né? Isso é necessário, é um dos requisitos. A vontade humana é criadora, né? Que cria justamente um ente, né? Distinto dos seus membros. Temos também um outro requisito, né? É a observância da legalidade. O ato é preciso que haja um ato constitutivo, né? É um requisito formal, exigido por lei. Tá? Então, tem que se observar, né? Observar essa legalidade, esse aspecto legal. Temos também a licitude do objeto. O objeto, ou a finalidade, né, da pessoa jurídica tem que ser lícita, não pode ser ilícita. Não é? Não pode contrariar a lei, não pode ir contra os bons costumes, a moral, né? Então, tem que ser uma pessoa jurídica, né, que se submete plenamente à licitude. Ok? Dentro da observância da legalidade, você tem aqui os atos constitutivos, né? E tem aqui também o registro do ato. Então, nós vamos ver aqui quanto à vontade humana, o requisito da vontade humana. A vontade humana é criadora, ela cria um ente distinto dos seus membros. Ela criou, né, esse ente, né, essa pessoa jurídica, distinto dos seus membros, os sócios, né, distinto dos seus sócios. Concretiza-se no ato de sua constituição, de forma escrita. Tá? Esse é um dos requisitos. Tem que ser de forma escrita, para ser legal. Observância, outro requisito, observância da legalidade. O ato constitutivo é um requisito formal exigido por lei. Tá? Esse ato constitutivo tem nome de estatuto, para associações sem fins lucrativos, né? Tem o nome de contrato social, para a sociedade simples e as sociedades empresárias também. Tanto sociedades simples como sociedades empresárias. Elas são constituídas, né, pelo contrato social, enquanto estatuto constitui as associações, né, sem fins lucrativos. E temos as fundações também. As fundações, elas são criadas por escritura pública. Então, tem essa observância da legalidade, né? Observância da lei, para a constituição, né, das associações, né, das sociedades, né, e das fundações, que são pessoas jurídicas. E o ato constitutivo, né, tem que ser levado ao registro, para o início da existência legal da pessoa jurídica, de direito privado. Então, é preciso registrar, né? Registrar o ato constitutivo, registrar o contrato social, né? Registrar a escritura pública, né, das fundações, registrar os estatutos, né, das associações, precisa registrar, né? Para ter uma existência legal. Senão ela vai ter existência irregular, que não pode. Tá? Nas sociedades em geral, qual o objetivo? Qual o objetivo que você cria uma sociedade? O objetivo é o lucro, não é? Isso em geral, pelo exercício da atividade. Nas fundações, é diferente. As fundações já têm outras finalidades, né? Por exemplo, as fundações, elas têm fins religiosos, podem ter, né, fins religiosos, podem ter fins morais, né? Religiosos, morais, culturais, ou de assistência também. E não tem fins lucrativos. A única coisa que eles têm é ter recursos próprios, né, para manutenção, certo? Para manutenção. Se tiver empregado, por exemplo, tem que ter dinheiro para pagar os empregados, né?
o empregado. Ok? Tem que ter dinheiro, logicamente, para manutenção, né, dessas fundações. Nas associações de fins não econômicos, né, também, tem também objetivos de várias naturezas, nas associações. Tem associação cultural, associação educacional, esportiva, religiosa, filantrópica, recreativa, moral, né? E você tem no Código Civil, né, os artigos 62, parágrafo único, 53 e 59, que fala dessas associações, né? Fala dessas fundações, certo? E a empresa? Vamos falar sobre a empresa. Nós falamos das associações, das fundações, né? E falamos das sociedades em geral. Agora vamos falar da empresa, certo? A empresa já tem outro sentido. Quando se fala empresa, já tem outro sentido, tá? É outra noção. Quando começa uma empresa? Ela começa, logicamente, né, com um contrato, certo? Contrato social, por que social? Porque tem mais de um sócio. Então, tem dois, pelo menos, né, ou mais sócios, ok? Por isso, social, contrato social. Tá? O estatuto, né, também denominado estatuto, para as associações e para outras empresas. Tem empresa que tem estatuto também, né? Certo? Por exemplo, aquelas empresas que são as sociedades anônimas, né? As sociedades anônimas, elas têm estatuto, né? Então, nós estamos falando da empresa, né? E observa também os requisitos de validade dos negócios jurídicos. Mesma coisa que as outras pessoas jurídicas, né? Aí nós temos no artigo 104 do Código Civil. Podemos até ler, né? Que são requisitos de validade dos negócios jurídicos. Artigo 104. Então, vamos ver aqui. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, quer dizer, a pessoa que vai compor a empresa, né, ela tem que ser capaz, não pode ser, né, constituída por uma pessoa incapaz. O objeto tem que ser lícito, não pode ser uma empresa, né, que prejudique a sociedade, né, prejudique as pessoas. Tem que ter objeto lícito. Tem que ser possível, é lógico, né? A finalidade, a atividade tem que ser uma coisa possível de se fazer. E determinado, né? Ou determinável, né? Então tem que ser uma coisa que pode ser determinada, por exemplo, tipo de mercadoria, tipo de produto, né? Tem que ser determinado. Ou que possa se determinar, de todo jeito possa se determinar, né? No início ou no final da confecção e elaboração do produto. E temos também um outro ponto importante aqui, que é a forma prescrita ou não defesa em lei. Quer dizer, não pode ser uma coisa proibida. Né? Defesa, aqui está não defesa, quer dizer, não pode ser proibida em lei. A lei não pode proibir. Então, se a lei proibir, não pode. Certo? E a forma tem que ser prescrita, quer dizer, a forma tem que ser determinada, né, pela própria lei. Certo? E diz o artigo 45 do Código Civil, né,
nós vamos ler aqui na página 137, embaixo, o artigo no que tange ao registro do ato constitutivo, assim dispõe o Código Civil de 2002, em seu artigo 45, né? Seu artigo 45. Vamos ver aqui. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo, né? Então, nós temos aqui o registro do contrato social. Onde se registra o contrato social de uma empresa? Né? Nós temos a junta comercial. Quando se fala em empresa, né, nós estamos falando, né, de uma sociedade empresária, ou mesmo de um empresário individual, né, dono, por exemplo, de uma padaria, que não tem sócio, né, é só ele que é o dono, quer dizer, é uma empresa também, só que é empresa individual. E chamamos de sociedade empresária quando temos 2 ou mais sócios. Então, falamos de contrato social, né? Quando falamos de sociedade, ou falamos de uma pessoa jurídica com 2 ou mais sócios. Falamos de contrato social. Aqui no caso, né, de uma sociedade empresária, se registra o ato constitutivo onde? Se registra na junta comercial. A junta comercial, ela está localizada na capital dos estados, tá? As juntas comerciais. Agora, as outras sociedades que não são empresárias, que também são de direito privado, se registra no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então, nós temos o cartório de registro civil das pessoas naturais, que nós fazemos a certidão de nascimento, por exemplo, e tem o cartório de registro civil das pessoas jurídicas, onde se registra, né, o contrato social dessas sociedades não empresárias, né? E essas sociedades não empresárias, por exemplo, têm o nome de sociedade simples, né? Que nós vamos, logo em seguida, vamos ver. Essas sociedades simples, elas são registradas nos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas. Não é na junta comercial, não, porque não é empresário. Tudo que for empresário, né, tudo que for sociedade empresária ou empresário individual, né, todas essas empresas deverão ser, né, registradas na junta comercial. Agora, quando não é empresária, como sociedade simples, por exemplo, registra-se no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, assim como as associações também, né? O advogado, por exemplo, aí tem um elemento importante, né? Porque o advogado, ele segue as regras do Estatuto da OAB, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, o advogado, se ele quiser se associar, formar uma sociedade de advogados, né? Aí essa sociedade vai ser considerada simples. Só que o registro, né, o registro, por ser, né, da ordem dos advogados, seria um registro o advogado, ele faz parte, né, dessa classe. Então, aí, para ter personalidade e capacidade jurídica, ele deve registrar na própria OAB.
na própria Ordem dos Advogados do Brasil, para ter validade. Ok? Então, um escritório de advocacia, não individual, liberal, né? Mas uma sociedade de advogados. Né? Essa sociedade de advogados é considerada uma sociedade simples. Mas só que essa sociedade simples deverá ser registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, para ter personalidade e capacidade jurídica. Ok? Então, é uma exceção, né? As outras sociedades simples devem ser registradas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Para dissolução ou cassação de funcionamento da pessoa jurídica, para dissolver a pessoa jurídica, né? Ou cassar o funcionamento de uma pessoa jurídica, chama-se esse ato, né? Chama-se cancelamento do registro. E esse cancelamento do registro dessa pessoa jurídica só será realizado após encerramento de sua liquidação. Então, é preciso, primeiro, liquidar a sociedade, né? Fazer a liquidação da sociedade. Dar a cada um o que é seu. Dar a cada um dos sócios o que é seu. Né? Pagar os credores. Tem que, né, resolver essa questão, primeiro. Né? Tem que liquidar devidamente, em primeiro lugar. É o que está escrito aqui no artigo 51, né? 51 do Código Civil. Vamos ver aqui. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Né? Depois, então, né, de terminada a liquidação, aí sim, aí é possível fazer o cancelamento, né, no cartório próprio, ou na junta comercial, ou então no cartório de pessoas jurídicas, né? Certo? Então, nós temos regras e regras, né? Tem que obedecer às regras. A pessoa, agora nós vamos falar de uma pessoa jurídica que é irregular, certo? Uma pessoa jurídica, por exemplo, que não registrou seus atos constitutivos, torna-se irregular. Mas ela existe, mesmo irregular? Existe. Tá? Então, a pessoa jurídica irregular, ela é chamada, no Código Civil de 2002, de sociedade não personificada. Então, sociedade personificada, quem é? Aquela que tem personalidade jurídica. E para ter personalidade jurídica é preciso o quê? É preciso que haja um registro dela, né, no órgão competente. E se não registrou, ela se torna irregular. Então, ela se torna o quê? Não personificada. Porque não tem personalidade jurídica. Ok? Então, ela é irregular, né? Quando não registrada os seus atos constitutivos no órgão competente. Então, é irregular. Vamos ler aqui o artigo 986 do Código Civil. Tá? Vamos ler lá. 986. Diz aqui, da sociedade não personificada. Né? Está aqui na lei. Da sociedade em comum, também chamada da sociedade em comum. Tá? Vocês vão estudar isso mais tarde, tá? Em outro semestre. Vocês vão estudar
sobre direito comercial, né? Ou direito empresarial. Quando vocês tiverem essa disciplina, vocês vão estudar melhor, né, essas sociedades, os tipos de sociedade. Então, vamos, apenas como introdução, né, para ter noção, vamos ver aqui o artigo 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, né, pelo disposto nesse capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Ok? Então, quem não se inscreveu na junta comercial, por exemplo, né, vai ser uma sociedade irregular. Tá? E todos os sócios, eles vão ter responsabilidade. Por quê? É como se não existisse a pessoa jurídica própria, né, independente da dos sócios, da pessoa do sócio. Então, os sócios, eles vão se responsabilizar, todos eles. Não é só a pessoa jurídica, por ser irregular. Mas ela existe, né? Ela continua existindo, até que se inscreva, né, no órgão competente. Então, a responsabilidade das sociedades não personificadas, aquelas que não se inscreveram, né, no órgão competente, os sócios respondem pelos seus atos de forma ilimitada. Tá? De forma ilimitada, por quê? Não só o patrimônio da sociedade que vai ter suas obrigações, né? Vão responder pelas suas obrigações. Não só o patrimônio que vai responder, mas também os sócios, o patrimônio particular dos sócios vai responder também, tá? Pelas obrigações assumidas. Temos aqui os artigos correspondentes, né? Nós lemos apenas um, na página 141, né? 141. Vamos ver aqui, na página 141. O 986 nós lemos, né? Vamos ler novamente. Que tem o 986, 987, 988, 989, 990. Né? Então, vamos ler. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, exceto a sociedade por ações, né, que estão sendo organizadas, que ainda não se inscreveram, mas elas não são consideradas ainda não personificadas, pelo disposto nesse capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas de sociedade simples, né? Certo? Então, vão seguir as normas da sociedade simples, mesmo sendo empresárias. 987. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade. Mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Então, os terceiros que com essa sociedade irregular, né, teve algum negócio, né, podem entrar com uma ação contra todos os sócios. Tá? Que todos os sócios, eles se responsabilizam ilimitadamente pelas obrigações, mesmo que, em princípio, as obrigações foram em nome dessa sociedade irregular. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.
todos são titulares em comum, né, dos bens e dívidas sociais, porque constituem um patrimônio especial. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão, né, gerência, né, praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes entre eles, né, entre os sócios, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Então, todos os bens sociais, né, respondem pelos atos dos sócios, okay? Praticados por qualquer dos sócios. Artigo 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, como nós já falamos, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Então, em primeiro lugar, contra aquele que contratou pela sociedade. Em segundo lugar, para os outros sócios. Se ele não pagar, todos os outros, então, entrarão, né, nessa responsabilidade pelo pagamento, né, aos terceiros, que aí eles se tornam todos devedores. Certo? Muito bem. Então, nós demos aí para vocês uma noção, né, uma noção geral das pessoas jurídicas de acordo, né, com o livro único, tá? De acordo com essa programação, né, do livro único, de acordo com o plano de ensino, né, que vocês têm, de acordo com o conteúdo programático que se encontra no plano de ensino. Agora vamos passar para outra sessão. Essa foi a sessão 3.2. Né? Tem alguma dúvida até agora? Estou esperando. Tem alguma dúvida? Está tudo bem com vocês? Alguma Sim, dúvida? Está tudo bem? Tudo bom, professor. Oi? Alguém vai falar? Não, professor, está tudo de boa, obrigada. Nada. Vamos em frente, então, né? Certo? Vamos em frente. Classificação e desconsideração da pessoa jurídica. Vamos ver a classificação das sociedades, né? Que é uma outra seção, tá? É a seção 3.3. Vamos ver, então, temos aí pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras. Então, as pessoas jurídicas nacionais, né? Nacionais, sua sede administrativa se encontra no Brasil. Por isso são pessoas jurídicas nacionais. E estão submetidas às leis brasileiras. Certo? Então, sua sede administrativa é no Brasil, sob as leis brasileiras. Essas são as pessoas jurídicas nacionais, que foram constituídas aqui no Brasil. As estrangeiras, né, têm sede administrativa lá no exterior, no estrangeiro. E para funcionar no Brasil, suas filiais, por exemplo, né, tem muitas empresas estrangeiras no Brasil. Mas a sede dessas empresas está lá no estrangeiro. Mas para funcionar no Brasil, essas filiais, por exemplo, precisa de autorização do Poder Executivo. Tá? Então, vai precisar de autorização do Poder Executivo.
Antes de nós adiantarmos aqui, nós vamos ver, né, uma classificação das sociedades de acordo com o livro único. Tá? Vocês têm aí na página 146, né? 146, vocês têm uma classificação que foi dada pela autora, né? Então, vamos ler aqui, está bem pequenininho, vou até tirar o óculos para enxergar. Nacionalidade das sociedades. Nacionalidade. Então, da nacionalidade, você tem a empresa nacional e a empresa estrangeira, né? A sua estrutura. Então, pode ser, essa empresa pode ser uma fundação ou uma corporação, denominada corporação. Quanto à corporação, essa tem dividida em associação e em sociedade, que, por sua vez, a sociedade ela pode ser simples ou empresária. Agora, quanto à função dessas sociedades, nós temos as sociedades públicas e as sociedades privadas. As sociedades públicas, temos os várias espécies aqui. Sociedade pública, tem a sociedade pública externa e a sociedade pública interna. A sociedade pública externa, né, refere-se às nações, às outras nações, né, que têm relações com o Brasil. E temos também os organismos internacionais, como, por exemplo, a ONU. A ONU é uma pessoa jurídica, né, de direito público externo. É um organismo internacional, né? E temos também a pública interna. A interna pode ser de administração direta e de administração indireta. Nós vamos ver depois. E as sociedades privadas, ou pessoas jurídicas privadas? Nós temos as corporações, né, são os grupos, e temos a fundação privada também, né? Nós temos algumas noções, né, na sessão anterior, que nós já demos, mas vamos, né, procurar melhorar aqui essas noções. Então, as pessoas jurídicas, nós estamos falando das nacionais, que têm sua sede administrativa no Brasil, né, e estão sob a lei brasileira, né? E temos as pessoas jurídicas estrangeiras. Então, a sede das pessoas jurídicas estrangeiras é lá no estrangeiro, lá no exterior. Mas para funcionar no Brasil, precisa de autorização. Então, se as filiais vindo para cá, tem que ter autorização do Poder Executivo, né? Na verdade, é um departamento, né, do Poder Executivo que se chama Departamento de Registro Empresarial e Integração. Esse é o departamento do Poder Executivo. E esse departamento vai encaminhar para a consultoria jurídica, né, que é um órgão setorial da Advocacia Geral da União, junto ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Tá? Esse processo é submetido ao secretário especial da micro e pequena empresa. Tá? E a autorização para funcionar no Brasil dessas pessoas jurídicas estrangeiras, das sociedades estrangeiras, ou pessoas jurídicas estrangeiras, né,
Essa autorização, haverá para essa autorização uma portaria, chama-se portaria, que é publicado no Diário Oficial da União. Tá? Então, só com essa portaria, né, que é publicada depois no Diário Oficial da União, é que a pessoa jurídica estrangeira, né, terá autorização para funcionar aqui no Brasil. A sociedade estrangeira deverá proceder o registro da sociedade também na junta comercial. Tá? Ela registra no Poder Executivo, né, como nós dissemos aqui, detalhamos, e além, depois de autorizada a funcionar no Brasil, ela precisa também, para ser regular, ela precisa também registrar seus atos constitutivos, inclusive com essa portaria de autorização, na junta comercial. Tá? Ok? A pessoa jurídica, ela apresenta-se como corporação, como nós dissemos aqui, né? Como corporação. Essas corporações, ela tem uma divisão também, né? Tem as associações, que são corporações, essas associações, que não têm finalidade lucrativa, né? Mas têm fins altruísticos, científicos, artísticos, né? Beneficentes, educativos, políticos, esportivos ou recreativos. Tá? Então, são corporações denominadas associações, né? Que não têm finalidade lucrativa. Então, são vários tipos, né, de associações que nós temos. Temos os recreativos, clubes, por exemplo, né, recreativos. E temos outras corporações que são as fundações, que nós já falamos alguma coisa. Né? E essas fundações, né, são dotadas de patrimônio, né, que tem finalidades várias, então objetivos vários. Por exemplo, objetivos religiosos, pode ser a fundação com objetivos religiosos, morais, né, culturais, assistenciais. Por exemplo, tem a Fundação Ayrton Senna, né, Fundação Roberto Marinho, né, da Globo. Então, nós temos várias fundações com várias atividades, né, tipos de atividades. Ok? E as sociedades, né? Temos as sociedades também, que são também corporações, né? Sociedades que podem ser simples, né, ou empresariais. Né? Então, o artigo 981, ele define a sociedade em geral. Tá? Artigo 981 define a sociedade em geral. Aqui no Código Civil. Diz assim: celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Tá? Então, isso na verdade, é um conceito geral, né? Conceito geral de sociedade, que serve tanto para sociedades simples como para sociedades empresárias. Tá? Sociedade empresária. Vamos ver, né, mais uma vez, o que seria uma sociedade empresária. Qual o objeto da sociedade empresária? É o exercício de atividade própria de um empresário. Né? A sociedade empresária, ela se torna empresária. Os sócios, eles não são denominados empresários, né? Os sócios dessa sociedade. Quem é empresária é a sociedade. Os sócios, eles são sócios, são participantes, né, da sociedade.
mas por aí se chama, né? Empresário, né? Por ser um sócio, é um empresário, né? Se fosse empresário individual, tudo bem, né? O único dono, empresário individual, empresário. Mas a sociedade empresária, né, como pessoa jurídica, ela própria é independente dos sócios. Então, ela é uma titular de direitos e obrigações. Por isso que ela que é sujeita a registro, certo? Então, precisa registrar na sociedade empresária. Sem dúvida nenhuma, vai o nome dos sócios também. Mas só que quem estará registrada como sociedade, como pessoa jurídica, é a sociedade empresária. Tá? Então, nós temos vários tipos, né, de sociedade empresária. Depois nós vamos nomear aqui os vários tipos de sociedade empresária no Brasil. E temos a sociedade simples, né? Sociedade simples. As sociedades simples, elas visam lucro também, como as sociedades empresárias, certo? Visam também lucro. Mas é formada, né? As sociedades são formadas por profissionais da mesma área, né? Como o escritório da advocacia, por exemplo, né? Escritório da advocacia de advogados. Temos clínica médica, por exemplo. Clínica médica de médicos, né? Então, essas sociedades simples são formadas por profissionais da mesma área. E as sociedades empresárias, né, elas também visam lucro e assumem várias formas de sociedade. Isso depende da decisão dos sócios, né, para formar essa sociedade. Que vocês vão estudar melhor, né, em outro semestre, né, cada espécie, né, de sociedade empresária. Então, você tem, por exemplo, sociedades chamadas, né, denominadas, sociedade em nome coletivo, né, está tudo no Código Civil. Sociedade em nome coletivo, temos a sociedade em comandita simples, temos a sociedade em comandita por ações, temos a sociedade limitada, que muita gente já conhece, né? A sociedade limitada tem muitas, né? Então, a gente conhece mais essas sociedades limitadas. Nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, são sociedades muito antigas, né? E que hoje dificilmente você vê. É muito difícil você ver. O que você vê hoje é sociedade limitada e sociedade anônima, né? Que é aquela por ações, né? Simplesmente anônima. Então, o que se vê hoje mais, né? Sociedade limitada e sociedade anônima. Tá? Então, são várias denominações, né, de sociedades, vários tipos de sociedades. Né? E quanto à sua esfera de atuação? Né? As empresas, elas são de direito público, interno e externo, ou externo, né? Direito público interno e externo, e direito privado. Então, temos empresas de direito público e empresas de direito privado, né? E direito público também tem essa divisão, direito público interno e direito público externo, né? E tem as corporações, né, que tem a ver com as associações, sociedades simples, empresárias e fundações particulares. Aqui nós estamos falando do direito privado, né? Então, no direito privado, nós temos empresas denominadas corporações, que são as associações, sociedades simples, sociedades empresárias, né? E as fundações particulares. E as pessoas jurídicas de direito público, né? As pessoas jurídicas de direito público externo, porque tem externo e interno, né? Então, direito público externo refere-se a outros países, né? São pessoas jurídicas, né, consideradas de direito público externo.
são de direito público, né? Porque são países, são outros estados, né? Outras nações. E tem os organismos internacionais também que fazem parte das pessoas jurídicas de direito público externo. Então, são aqueles organismos externos, né, internacionais, como a ONU, por exemplo. A ONU, Organização das Nações Unidas, né, por exemplo, é uma pessoa jurídica de direito público externo. Ok? E temos as pessoas jurídicas de direito público interno. Interno porque são pessoas jurídicas de direito público aqui do nosso país, né? Interno do nosso país. São pessoas da administração, né? Pessoas da administração. Administração direta e administração indireta. Bom, vamos ver o que é isso. As pessoas jurídicas de direito público interno são, por exemplo, a União. A União é uma pessoa jurídica de direito interno, público, né? Certo? A União compõe o Estado brasileiro, né? Os estados da federação, os estados, São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Rio Grande do Sul, né? Ceará, enfim. Os estados, né? São pessoas jurídicas também de direito público interno. Tem, os estados também têm, como a União tem também obrigações, direitos e obrigações. Tá? Os municípios também. Os municípios fazem parte do direito público interno. Então, são pessoas jurídicas de direito público interno. O município é que deve, né? O município é que é credor, o município é que reivindica, tá? Então, nós temos aí, né? Temos as pessoas jurídicas de direito público interno. E o Distrito Federal também. O Distrito Federal também é uma pessoa jurídica de direito público interno. Quando nós falamos em União, Estados, municípios, Distrito Federal, nós falamos, né, da administração direta. Tá? Da administração direta. Então, o governo da União, o governo do Estado, o governo do município, o governo do Distrito Federal, né, tem a sua própria administração. Então, administração direta dessas pessoas jurídicas. Né? Tem a União, tem o poder, né? Poder executivo. Né? O Estado tem o seu poder executivo também, União, seu presidente, Estado tem governador, município, prefeito, Distrito Federal também, né? Tem o governador distrital, certo? Então, administração direta. Agora, outras pessoas jurídicas de direito público interno, que fazem parte não da administração direta, mas da administração indireta. Indireta por quê? Porque existem ali, né, pessoas que administram. Né? Não é administrado diretamente pelo governo, né? Mas é indiretamente, né? Porque tem pessoas, né, diretores, não é? Que administram, certo? Independentemente da União, do Estado, do município, do Distrito Federal. Mas tem a ver, logicamente, com o Estado, né? Tem a ver com a União, tem a ver com o município, com o Distrito Federal. Por exemplo, as chamadas autarquias, né? Autarquias, certo? Então, por exemplo, a autarquia tem, por exemplo, a INSS, né? INSS é uma autarquia. Fundações públicas, né? Tem fundações públicas também.
por exemplo, a FUNAI, né, a Fundação Pública, e outras, né, fazem parte da administração indireta. Aqui no artigo 44, nós vamos ler esse artigo, né, 44, do Código Civil. O artigo 44 fala das pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, as fundações, organizações religiosas, partidos políticos, né? As empresas individuais de responsabilidade limitada. Né? Então, nós temos aí várias pessoas jurídicas de direito privado que estão aqui previstas no artigo 44 do Código Civil. Espero que vocês estejam lendo também os códigos, né, as leis, certo? Para se familiarizar-se, né? Preciso familiarizar-se com a legislação, os artigos da legislação, né? Então, é preciso adaptar-se, né, isso. Quanto mais cedo, melhor. Então, o artigo 44 incluiu as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, né? Que é chamada EIRELI, né? Empresas individuais de responsabilidade limitada. São as EIRELIs, né? E essas são pessoas jurídicas de direito privado também, como nós lemos lá no artigo 44. Agora, as associações, elas têm estatutos, né? Não é um contrato social, elas têm estatutos, né? Os estatutos têm os seus próprios requisitos, ok? Os estatutos. Vamos ver aqui na página 148, né? Quais os requisitos para a elaboração dos estatutos disponíveis no artigo 54 do Código Civil, que podem ser listados da seguinte maneira. Vamos ver. Os estatutos têm que ter denominação, né? Fins e sede de associação. Denominação da associação, finalidade da associação e sede da associação, onde fica, né? Requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Como se admite os associados, né? Por exemplo, como se admite e como se demite, e como se exclui os associados. Também, outros requisitos, direitos e deveres dos associados. Quais são os direitos dos associados? Quais são os deveres dos associados? Temos fontes de recursos para a sua manutenção. De onde vêm os recursos para a manutenção das associações? Né? Então, precisa ter também previsto a fonte desses recursos no Estatuto. Modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Né? Então, como vai se constituir a associação, como se constitui a associação, constituiu a associação, e o funcionamento também dos órgãos deliberativos, por exemplo, a Assembleia, né? Assembleia Geral, diretoria, né? Precisa estar tudo previsto no Estatuto, certo? Ou nos estatutos, né? Condições para alteração das disposições estatutárias e para dissolução, né? Em que condições se pode alterar as disposições estatutárias? Aqueles itens ou artigos dos estatutos, né? E, no caso de dissolução, como será a dissolução? Passo a passo.
E também a forma de gestão administrativa e aprovação das contas. Também tem que se colocar, né, como vai ser a gestão dessas associações, como vai ser a gestão administrativa, né? Quem vai ser o gestor, por exemplo, quais serão, né? E aprovação das contas, de quando em quando, que data, mês, né? Para aprovação das contas. Então, são requisitos, né? Importantes, essenciais. Tem que ter esses requisitos. Porque se não tiver, né, a associação estará, então, sujeita à declaração de nulidade. Ok? Então, é preciso que tenha esses requisitos que são essenciais. E podem se colocar outros, mas esses que são essenciais, né, são estritamente necessários. E competirá às Assembleias Gerais das associações a destituição de administradores ou alterar-se os estatutos. Então, vai competir a Assembleia Geral, né, das associações. Em caso de dissolução, né, em caso de dissolução da associação, os seus bens, eles irão para onde, né? Os seus bens, eles irão para onde? Quando se vai dissolver uma associação. Seus bens serão destinados à entidade de fim não econômico, porque a associação não tem fins econômicos, né? Não tem finalidade lucrativa, né? Serão destinados à entidade de fim não econômico, designada no estatuto. Pode ser que esteja já designado, em caso de dissolução, para onde vão ser destinados os bens da associação, para alguma entidade. Agora, se for omisso, se não foi colocado nos estatutos o destino desses bens em caso de dissolução, né, então, por deliberação dos associados, haverá essa destinação, tá? De acordo com o artigo 66 do Código Civil. Vamos ver aqui o artigo 66 do Código Civil. Certo? Vamos ver aqui. Bom, o artigo 66 está falando o seguinte, né, que é importante também. Velará pelas fundações, isso é importante, viu, gente? Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Porque é importante, né, que haja essa fiscalização também, né, pelo Ministério Público, ok? Vamos ver aqui. Os artigos das associações, propriamente, estão nos artigos 53 até o 61, né? Então, o 61, agora, está dizendo, né, da dissolução da associação, que diz assim, ó, dissolvida a associação, o remanescente de seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do 56, será destinado o patrimônio, que são os bens, né,
a entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, se omisso, por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Tá? Certo? Está aqui no artigo Professor, 61. Oi? Alguém está falando? desculpa. Sim, os artigos 53 a 61 são artigos... Refere-se às associações. Desculpa. Refere-se às associações. Obrigada. Pois não. E nós temos as fundações também, né? As fundações. Então, falamos das associações, agora vamos falar das fundações, ok? Das fundações. As fundações, elas estão previstas no Código Civil, do artigo 62 até 69 do Código Civil. Tá? Então, o artigo sobre as fundações, o Gonçalves, né, o Carlos Roberto Gonçalves, ele diz, aqui em um texto, né, na página 149, vamos ver o que ele diz aqui, página 149. Ele diz o seguinte: as fundações são um acervo de bens, e recebem sua personalidade jurídica desde que atendam ao requisito da realização de fins determinados, de interesse público, de modo permanente e estável. Né? Então, as fundações, elas precisam ter um patrimônio, né, que possa realmente alcançar a finalidade dessas fundações. Então, tem que ter uma finalidade, e esse patrimônio, ou esses bens destinados, né, a essa fundação, devem ser suficientes, né, para que haja, então, uma atividade compatível com o interesse público, né, e que seja permanente e estável. Tá? Então, nós temos aqui as fundações públicas, né, que essas fundações públicas são instituídas pelo Estado. Certo? Por exemplo, nós temos as universidades federais, né? As universidades federais são, né, instituídas pelo Estado. Certo? Então, elas podem ser públicas e podem ser privadas. Tem IBGE também, né? É pública, né? São fundações públicas, certo? E podem ser privadas, como nós já falamos anteriormente, né? Falamos da Fundação Roberto Marinho, vocês devem ter assistido já, né? Na parte de educação, né? Educação à distância, né? Fundação Roberto Marinho. E Fundação Ayrton Senna, também, que é assistencial, né? Então, são privadas, né? São de particulares, ok? Não são públicas. E as fases do ato de constituição da fundação. Nós temos aqui, na página 149, temos as fases do ato de constituição da fundação. Quais são as fases? Então, nós temos aqui, tem uma fase, né, para constituir a fundação, uma primeira fase. Tem que ter o quê? Tem que ter dotação, né? Dotação. Quer dizer, tem que ter um patrimônio, né? Certo? Tem que ter registro. Tem que se elaborar um estatuto também. E tem que ter aprovação do estatuto. Uma dotação seria justamente o patrimônio, praticamente, né? O patrimônio. Precisa ter esses elementos, bens, né, necessários.
tá? Para a sua atividade fim, né? E temos também que, né, como diz aqui, uma outra fase, que é do registro, precisa registrar, precisa fazer o estatuto, né, elaborar estatuto, né, precisa ter aprovação do estatuto, né, certo? É toda uma tramitação necessária. Ato de dotação tem a ver com destinação dos bens livres e seus fins, né? E a forma de administrar também esses bens, certo? Temos também a elaboração do estatuto, né? Que deve ter aprovação. Olha só, a fundação ela é fiscalizada, ela é, né, diretamente, tá? Diretamente pelo Ministério Público, certo? E deve também ter aprovação, né, pelo Ministério Público para funcionar. E o registro nada mais será, né, como uma pessoa jurídica, será aquela fase que dará à fundação a sua existência legal. Não pode ser irregular. Tem que ser registrada, tem que ter tudo isso. Dotação, né, patrimônio, forma de administração, elaboração do estatuto, aprovação do estatuto, né, e registro. Tá? Então, tem que ter todo esse arcabouço, né, de constituição da fundação. Tá? E os bens da fundação, né? Porque aí vai ter atividades, né? Atividades em cima de atividades. E os bens da fundação, eles podem ser vendidos, podem ser alienados? Não pode. Não pode ser vendidos, alienados. Agora, existe uma exceção. Né? Poderá ser alienados somente com a comprovada necessidade. Agora, quem vai decidir sobre essa necessidade? É o juiz competente. Né? Isso é uma decisão judicial. Com audiência, quer dizer, o juiz vai ter que ouvir o Ministério Público, né? Vai ter um parecer do Ministério Público, né? Para que o Ministério Público, então, possa, né, inclusive, concordar. Né? Se bem que a decisão do juiz é soberana, mas o juiz também ele vai ter que ouvir o Ministério Público, né? E, pela audiência do Ministério Público, ele poderá, então, deixar, né, de decidir a favor da alienação desses bens. Então, é importante que haja esse parecer do Ministério Público. Tá? É uma espécie de conselheiro, né, nesse momento. Então, em princípio, não podem ser alienados os bens da fundação. Exceção, pode ser quando há comprovada necessidade. Mas quem vai decidir isso? O juiz, com audiência do Ministério Público. Certo? Muito bem. E quanto à extinção, né, das fundações, como se extingue as fundações? Bom, a fundação, ela inicialmente era uma fundação de fins lícitos, de repente aconteceu de se tornar uma fundação ilícita, praticando, né, atividades ilícitas. Isso pode acontecer. Mas quem vai fiscalizar isso? Qualquer interessado pode fiscalizar e promover, né, uma ação para a extinção da fundação. Mas tem que ter provas, né? Provas importantes. Agora, o MP, né, o Ministério Público, ele tem que estar sempre ali, né, fiscalizando essas fundações. Então, pode ser promovida essa
extinção, né, por ato ilícito, por se tornar uma fundação ilícita, né, pode promover, o Ministério Público pode promover, ou qualquer interessado, com provas cabais, né, provas importantes, né? E muitas vezes a fundação se torna inútil, né? Não tem mais utilidade, não é? Talvez pela tecnologia, né, que avança, e a fundação não tem mais condições, né, devido justamente a essa nova tecnologia, a fundação não ter mais utilidade, né? Também pode ser extinta por isso. E se a fundação tem um prazo de existência, pode ser que nos seus estatutos esteja, né, prazo de início, né, e o prazo final também, certo? Prazo final da sua existência. Pode acontecer isso. Então, por exemplo, por 5 anos, né? Então, a partir de tal data, começa a existência da fundação, né? As suas atividades, e termina, né, daí 5 anos, uma certa data também determinada, nos estatutos. Então, pode também haver esse prazo, né, de existência. Aí se extingue, no final, se extingue a fundação. Tem um artigo aqui próprio, né, que é o artigo 69, deixa eu ver se é 69 mesmo. Sempre quando nós vamos ler este livro ou qualquer outro livro, né, é importante nós conferirmos os artigos, porque na impressão, né, quando vai imprimir o livro, pode ser que haja algum erro, né? Por isso, sempre nós vamos conferir. Às vezes nós pegamos aí uma informação, né, de um certo doutrinador, por exemplo, colocamos lá, né? Mas nós temos que conferir, vamos conferir, para ver se é este mesmo, este artigo mesmo. Muitas vezes a gente, né, confunde, porque vai no artigo é outro, né? É outro teor. Então, vamos lá. Aqui, vamos ver, 69 do Código Civil. Vamos ver. Código Civil, artigo 69. Vamos ver aqui. Já está aqui, ó. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, pode ser que nos estatutos esteja assim, de outra forma, ou no estatuto em outra fundação designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. Quer dizer, tem que ser uma entidade também que tenha a mesma, né, atividade, né, mesma finalidade dessa fundação, ou semelhante a ela, né? Certo? Então, aí, quem vai decidir aí é o juiz, tá? Muitas vezes lá nos estatutos não consta nada, não se fala nada, né? Mas o juiz é que vai decidir. Extingue essa fundação e os seus bens, né, certo? Que estão lá ainda, né, o seu patrimônio, ele será destinado a outra fundação. Ok? Muito bem. E vamos falar agora, para terminar, né,
nossa sessão, vamos falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Né? Desconsideração da personalidade jurídica. Confere-se às pessoas jurídicas personalidade distinta da dos seus membros. Isso nós já sabemos, né? Pessoa jurídica, né, é uma coisa, tem sua personalidade própria, é titular de direitos e obrigações. Quem é autor de uma demanda ou de um processo é a pessoa jurídica, não são sócios. Quem é ré é a pessoa jurídica, não são sócios. O sócio vai apenas representar, né? Vai constituir um advogado, por exemplo. Mas vai receber, por exemplo, uma intimação, né? Em nome da pessoa jurídica. Mas quem é autor e quem é réu, aí é pessoa jurídica. Tá? De acordo com o princípio da autonomia patrimonial. Quer dizer, o patrimônio da pessoa jurídica é autônomo. Não se confunde com o patrimônio particular de nenhum sócio. Então, os membros de uma sociedade podem cometer fraudes, o abuso de direito contra credores. Certo? Pode acontecer em nome da sociedade. Algum sócio, por exemplo, pode cometer algum abuso de direito contra credores, em nome da sociedade. Então, vamos ler aqui o que Carlos Roberto Gonçalves, ele disse, né? Aqui. Ele diz aqui o seguinte, na página 151. Ele diz: a reação a esses abusos de pessoas inescrupulosas ocorreu em diversos países, dando origem à teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Permite tal teoria que o juiz, em caso de fraude e de má-fé, desconsidere o princípio de que as pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros e os efeitos dessa autonomia para atingir e vincular os bens particulares dos sócios à satisfação das dívidas da sociedade. Né? Então, nós temos aqui, né, que os membros de uma sociedade podem cometer fraudes, podem cometer abuso, né, contra credores. Aí que vem a desconsideração da pessoa jurídica. Certo? Temos no artigo... Não, tem uma ementa, deixa eu ver, uma ementa aqui. 151, vamos ver a ementa. Ah, sim. Tem uma ementa aqui do julgado, né? Foi extraído da Revista dos Tribunais, certo? São vários julgados da Revista dos Tribunais. Até importante vocês saberem, né, que existe a Revista dos Tribunais, Jurisprudência. Lá vocês podem buscar, para ver se tem digital também. Né? Mas fisicamente na biblioteca está volumes e volumes, mas no momento parece que não está havendo possibilidade, né? Mas é importante também verificar se existe a Revista Tribunal Digital. São vários julgados. Aqui nós temos RT, volume 785, né?
por exemplo, 771, 773, 784, 791, né? Então, nós temos aqui o seguinte, a seguinte ementa. Desconsideração da personalidade jurídica. Admissibilidade. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Essa sociedade por cotas já não existe mais. Só existe a sociedade limitada. Mudou de nome. Mas só para vocês se informarem, né? Existência de sérios indícios que houve dissolução irregular da sociedade, visando ou provocando lesão patrimonial a credores, possibilidade que a penhora recaia sobre os bens dos sócios. Está vendo? Então, não é só a sociedade aqui. Houve, então, uma desconsideração da personalidade jurídica da empresa, né, da sociedade, buscando, então, bens, né, do patrimônio particular dos sócios, tá? Devido justamente a essa questão aqui de lesão, né, patrimonial a credores, contra credores. Certo? O fundamento legal da desconsideração ou despersonalização da pessoa jurídica está no artigo 50. Vamos ver aqui, olha. Artigo 50 do Código Civil, né? Vamos ver, artigo 50. Vamos conferir aqui. Em caso de abuso de personalidade jurídica, da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial seria os sócios, né? Eles adquirirem coisas da própria sociedade, né? Que seria da própria sociedade para eles, certo? Pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Tá? Isso é desconsideração da pessoa jurídica, da empresa ou da sociedade. Então, desconsidera, né, a sociedade como autônoma e vai buscar os bens, né, particulares dos sócios, porque eles cometeram abuso, né, desvio de finalidade. Como diz aqui, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, que é a repetição do próprio Código, artigo 50. Tá? Fala a mesma coisa aqui, ó, repetindo. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Tá? Certo? Então, o fundamento legal da desconsideração da personalidade jurídica está aqui no artigo 50, né, do Código Civil. A ação é movida pelo credor da sociedade contra os sócios, demonstrando o uso abusivo ou fraudulento. Eles podem também executar, né, entrar com um processo de execução que vocês deverão aprender ainda em processo civil. Tá? Em direito processual civil, vocês vão aprender esses processos, né? Também
petição inicial, tipos de processo, processo de conhecimento, processo de execução. Então, pode ser aplicado também em processo de execução, diretamente executando, né, com documento hábil, executando os sócios, né? Outra figura, é importante saber também, né, além da desconsideração da pessoa jurídica, existe também uma desconsideração inversa, chama-se desconsideração inversa, tá? Temos, então, desconsideração da personalidade jurídica, né, que desconsidera a personalidade da sociedade, busca satisfação no patrimônio dos sócios, e aqui, na desconsideração inversa, né, na verdade, responsabiliza a sociedade por obrigação do sócio, né? Tem um exemplo aqui na página 152. Aqui, olha, como nós podemos tratar a desconsideração inversa. Aqui tem um exemplo, aqui na página 152. Eduardo Jorge, empresário em sociedade, casado com Ana Jorge, sempre comprou seus bens pessoais, como carros, por exemplo, em nome da pessoa jurídica, que possui, a fim de não ter que dividi-los com sua esposa, em caso de separação judicial, né? Então, num caso de separação judicial, ele acaba comprando não para ele, para não dividir com a esposa. Ele compra em nome da sociedade, em nome da empresa, tá? Então, vai para o patrimônio da empresa. Mas ele está cometendo aí uma fraude, né? Cometendo um ilícito aí. Nesse caso, o juiz também pode desconsiderar a autonomia patrimonial e responsabilizar quem que vai responsabilizar? A pessoa jurídica, né? Pelo que for devido ao ex-cônjuge do sócio. Então, como esse sócio comprou, né, a coisa ou coisas, né, em nome da sociedade, para se ver livre da repartição, da partilha com a esposa, né, em caso de separação, o credor, né, ou melhor, a esposa, no caso, ela pode entrar com ação contra a sociedade, buscando o quê? Buscando que esses bens que foram transferidos para a sociedade, que seria dele próprio, né, para justamente fazer com que esses bens venham à partilha com ela, né, num caso de separação, ou mesmo de um divórcio, né? Então, isso se chama desconsideração inversa. Tá? Está na página 152. E o Carlos Roberto Gonçalves, ele diz, né? Ele diz aqui o seguinte: é comum verificar nas relações conjugais e de uniões estáveis que os bens adquiridos para uso dos consortes, né, ou companheiros, consortes são cônjuges, né, marido e mulher, ou companheiros, móveis e imóveis, encontram-se registrados em nome de empresas de que participa um deles, como manobra fraudatória nas relações conjugais, tendentes a esvaziar o patrimônio da sociedade conjugal, em detrimento do outro, e geralmente do marido contra a esposa. Geralmente acontece isso do marido contra a esposa, né? Professor, Oi, pode falar. a aluna Aparecida está dizendo aqui que a internet dela caiu para pedir para avisar o senhor, que ela pediu desculpa.
Ah, bom? tudo bem. Daqui 5 minutos nós vamos terminar também. Mas tudo bem, eu agradeço, viu? Tá? E parabéns para ela também por ter continuado aqui. Vamos só dar um arremate aqui, um encerramento, tá bom? Vamos ver aqui. Então, isso que nós comentamos hoje, né, sobre as pessoas jurídicas e também a classificação das pessoas jurídicas e a desconsideração das pessoas jurídicas, né, também. Então, são, na verdade, matéria, né, do direito civil, pessoas e bens, do primeiro semestre, mas o desenvolvimento dessa matéria toda, vocês terão mais tarde, em outros semestres, né, especialmente das pessoas jurídicas, né, da desconsideração da pessoa jurídica e classificação também das pessoas jurídicas, vocês vão ver, né, melhor, com mais profundidade, quando vocês tiverem uma outra disciplina, né, que é a disciplina de direito comercial ou empresarial. Né? Preciso ver qual é a nomenclatura usada pela faculdade. Pode ser direito comercial ou direito empresarial. Ok? E também gostaria de enfatizar, né, para vocês, né, enfatizar o trabalho, tá? O trabalho. E procurem sempre, quando vocês forem ler o livro único, né, não se ater apenas nele, procurem pesquisar mais, né, textos doutrinários, né, livros de doutrina, ler bastante, pesquisar bastante, constantemente, legislação, jurisprudência, né? E o exercício da jurisprudência vocês vão ter com a análise do acórdão. Né? Procure sempre buscar jurisprudência para poder ler, analisar, né? Tomar mais conhecimento acerca do direito. Né? Então, vocês não esqueçam desse trabalho. Até o dia 28 deste mês, vocês, por favor, entreguem por e-mail. Bom, qualquer dúvida, por WhatsApp, certo? E vamos encerrando, né? E parabéns a todos vocês que participaram hoje, né, desta aula online. E além dos parabéns, um bom descanso para hoje, né? Muita saúde e que Deus proteja todos nós, né? Ok? Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Bom descanso. Muito obrigado. Obrigado.